Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Boa noite, sextou! Coisa boa, sexta-feira chegando e o Plantão do Evangelho vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para estudarmos essa obra extraordinária que é o Evangelho de Nosso Senhor, à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje o programa está meio filosófico, viu? O programa hoje ele está numa pegada diferente, né? Está meio cult, né? Ao mesmo tempo que ele está meio cult, ele está meio banda, assim, porque é um preto velho que vai falar com a gente. Encarnado, né? O preto velho encarnado. Boa noite, Tarquínio. Uma alegria recebê-lo aqui. Opa, eu também fiquei muito lisonjeado com o convite, porque, enfim, é algo que eu conheço desde menino, porque eu sou daquela geração que meus pais frequentavam a Federação Espírita, justamente naquele momento, isso quando a Federação Espírita era um casarão, que foi implantado o Evangelho no Lar. Começou lá. Então, os primeiros evangelhos no lar eu fiz quando era criança, bem menino mesmo. Então, você vê que, né, para mim é uma honra estar podendo participar e trocar ideias sobre esse livro que a gente leu a vida inteira em casa, a vida inteira. Rapaz, como a melanina é um negócio extraordinário. Eu não sabia que você estava com 150 anos, Tarquínio. Bom, diz que... Aí eu vou falar, nego quando pinta é mais de 130. Você já ouviu isso aí? Algumas tantas vezes. Não, mas eu tô com 61. Ah, tá menino de tudo. Menino de tudo. Aliás, aqui nesse programa, Plantão do Evangelho, só tem menino. Menino e menina. Nós meninos e meninas daqui, você, meu irmão, minha irmã, de menino e menina aí, e vamos juntos aprendendo. Afinal de contas, sempre que nós estamos estudando uma obra como essa, principalmente dada a profundidade da doutrina e da moral do Cristo, nós somos meninos, né, Tarquínio? Ah, sim, isso não tem idade, né? Para isso aí, a vida inteira, mais um pouco. Eu fico abismado quando as pessoas falam assim: eu estudei, eu sei falar inglês, eu sei falar, eu aprendi o grego. Eu não entendo como é que essas pessoas podem falar isso, porque o português eu não aprendi ainda, né? Então, eu me vejo sempre num processo de aprendizagem, de aprendizado, porque não tem como você dizer que você chegou lá, né? Estudar grego, meu irmão, é a vida inteira. Eu nunca vou dizer, eu sei grego. É um absurdo você falar isso. Você pode dizer que você estuda, né? Você consegue traduzir uma outra coisa. Eu acho absurdo, porque a gente é um ser em trânsito, né? Só o evangelho. E outra coisa, quando eu era menino, eu achava que era só o evangelho que tinha essa pegada, de ser um texto que você relê. Né? Eu posso dizer para você que eu aprendi a exegese e a buscar o texto inúmeras vezes. Assim eu faço na filosofia, com texto filosófico. Né? Aprendi com isso. E aí eu descobri que não é só o evangelho que tem esse jeito de você ter de retornar, porque cada hora ele te diz uma coisa. Né? Tem textos da tradição filosófica que tem a mesma... Eu não vou dizer a mesma pegada, não vou dizer que tem a mesma pegada. Né? Livro dos Espíritos é assim também. Né? Mas há livros aí filosóficos sobre os quais a gente se debruça a vida inteira. E nunca chega lá. Né? Isso. Isso é uma verdade absoluta, principalmente os grandes pensadores. Né? Às vezes você acha que conhece a obra do camarada quando, de repente... Você sabe, Tarquínio... Bom... Vamos terminar essa filosofação para a gente ir para o Evangelho, mas você sabe que eu tinha muito preconceito com Nietzsche. Né? Achava, um cara que não estava nem aí com Deus, que só estava preocupado com as coisas da matéria, coisa e tal. Mas depois, rapaz, eu fui estudar a obra do Cabra, tem cada coisa linda e profunda e que vai ao encontro da doutrina cristã. É impressionante.
sim, sim. Eu não pude ter esse preconceito, porque eu estudei no ex-seminário. Eu nunca tive nada a ver com a igreja, mas a minha graduação eu fiz no ex-seminário. Eu tinha mais de 40 colegas que eram seminaristas, porque, enfim, aquele lugar era um lugar que, inclusive, recebia as pessoas que estavam em formação religiosa. E eu conheci na verdade, conheci mais de uma. Conheci duas ou três pessoas, mas uma muito marcante, que era um seminarista e que adorava Nietzsche. E que lia Nietzsche na perspectiva cristã. Pois é. Não é? Exatamente. Até porque é incrível. Até porque é sempre um trabalho coletivo, né? Então, certamente, o gênio, né, de Nietzsche, né, ou o mentor de Nietzsche, ou o daimon de Nietzsche, não importa, certamente estava ali e trocando figurinha com ele, trazendo muito aprendizado. Mas, meus irmãos, minhas irmãs... Perdão, vai. Antes de qualquer coisa, vamos fazer a prece, porque nós já começamos meio obsediado, né? Então, é importante a gente se desobsediar e tratar a obra, e fazer o nosso trabalho direito aqui. Vamos lá. Então, para a desobsessão ser boa e eficiente, eu vou pedir para o nosso querido Tarquínio fazer por nós a prece inicial. Pode ser, Tarquínio? Eu faço, sim. Poxa vida, eu faço com o maior prazer. Agora eu não faço uma prece tradicional, né? Então, senhor, nós estamos aqui. E eu vou te falar, a gente está aqui de coração mesmo. Então, como a gente é muito pedinchão, a gente só pede, na verdade, a gente não sabe agradecer. Eu, pedinte que sou, gostaria de pedir por todos nós que nós possamos ser assessorados, amparados, né? Para que nós possamos, acima de tudo, colocar a nossa palavra a serviço daquelas pessoas que nos ouvem. Tem uma coisa que eu gosto muito, que está no Evangelho, que diz assim, é uma prece, né? Que diz assim, Senhor, abra-me a porta da palavra. E eu adiro, Senhor, antes de abrir a minha porta da palavra, abre a do meu coração e abre a do meu entendimento. Graças a Deus. É isso aí, que assim seja, graças a Deus. Vamos dando início aos nossos trabalhos. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está acompanhando aqui o Plantão do Evangelho no Lar, hoje nós vamos estrear aqui o capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, né? Vamos passar aqui pelo item 1, 2 e 3, eu acho que a gente vai dar tempo sim, né? Embora somos falantes demais, mas vamos trabalhar para conseguir dar tempo de analisar, né? É importante a gente sempre falar que o evangelho que é feito aqui não é um evangelho, não segue os mesmos moldes do evangelho que você faz com a sua família na sua casa. Esse é um programa de televisão, é um programa de rádio, então nós temos aqui uma dinâmica um pouquinho diferente. Na tua casa, quando você for fazer o evangelho, você que não está acostumado, por favor, comece, você vai ver como o hálito mental da sua casa vai se transformar, né? E você escolhe um dia na semana, né? E vai lendo sistematicamente o evangelho, desde o prefácio, passa pela introdução, as notícias históricas e vai ali se aprofundando nessa obra extraordinária, né? 15, 20 minutinhos, a gente sempre escolhe mais ou menos o mesmo dia da semana e o mesmo horário. Ah, mas é por quê? Porque os espíritos têm o endereço de casa e vão colocar na agenda do Google deles? Não necessariamente, é para que nós não venhamos a esquecer e aquilo se torne um hábito nosso. É claro que os nossos irmãos, né? O próprio Cristo falou, quando um ou mais, ou melhor, quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria. Portanto, o Cristo está na presença. Bom, então, item 1, 2, 3 do capítulo 11, Amar ao Próximo como a Ti Mesmo. Nós estamos estreando o capítulo agora, né? E este capítulo, ele vai tratar de um maior mandamento, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, e aí instruções dos espíritos. Os espíritos nos falarão da lei de amor, do egoísmo, da fé e da caridade para com os criminosos e também aquela pergunta, deve-se expor a vida por um malfeitor? Isso tudo é o que nós vamos estudar aqui no capítulo que nós estamos dando andamento hoje. E você, a gente sempre faz aquele convite para que você participe, né? Que você faça críticas, elogios, sugestões,
perguntas sobre o tema. Nós vamos ver aqui se nós conseguimos a intuição com a espiritualidade para poder alcançar a resposta que você espera, né? Ou muitas vezes mesmo eu e o Tarquínio não conseguimos compreender nas entrelinhas do Evangelho algo que você alcançou. Então, por favor, passe aqui para a gente. 0800 979 5011, 0800 979 5011 é o telefone que a nossa querida Margarete está ali aguardando tocar, né? 11 24 57 5011 é outra forma que você tem de interagir. O recadinho, pergunta, sua crítica, sua sugestão. A gente sempre pede que preferencialmente nos atenhamos ao tema, né? Mas passa lá que a nossa querida Margarete remete aqui para a gente. 11 24 57 5011. Você também pode participar através do WhatsApp 11 99643 3827, 11 99643 3827. Ou, como sempre falamos todas as noites, você pode fazer a sua participação lá no facebook.com/TV Mundo Maior, como já estão lá Maísa Bahia Fório, Juliane Dibe, que vai deixando boa noite, paz e luz a todos, o Marcelo Pinheiro, que manda uns coraçõezinhos muito bonitinhos, o nosso querido Mário Brites Mendieta, ele que é de Porto Alegre, Barbaridade, tchê, grande abraço a todos os nossos irmãos gaúchos. Quem mais? Nossa querida Maria Esther, dizendo, obrigada por este evangelho precioso. Nós é que agradecemos, né? Nós todos agradecemos, né, Maria Esther? A oportunidade de podermos nos debruçar algum tempo sobre essa obra tão importante para todos nós. Claudete Carvalho Coelho, Custódio Conrado Neto, de Natal, no Rio Grande do Sul, e mais um monte de gente, ó, Geni Silva, boa noite, André. Que feliz estar mais um dia com você e com o Tarquínio, que coisa boa. Nós também estamos muito felizes, minha irmã. Frederico Carnevale de Miranda, boa noite, um fraterno abraço para todos os queridos irmãos. Ele que fala de Berlândia, você sabe que Berlândia fica um pouquinho, quase 100 quilômetros a mais que Beraba, né? E eu adoro aquela região, não por acaso minha mãe nasceu lá, então não tem como não gostar, né? Mas meus irmãos, minhas irmãs, então vamos dando logo início ao estudo da noite, vamos fazer a leitura do item 1, depois a gente dialoga e depois assim sucessivamente no 2 e do 3. Vamos lá. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, veio perguntar-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Esse é um trecho que Kardec extraiu aí para análise dos espíritos do evangelista Mateus, capítulo 22, dos itens 34 e 40. Tarquínio, eu tenho a impressão que os caras queriam colocar Jesus naquilo que no jargão popular chama de sinuca de bico, né? Como é que você vai explicar esse trem aqui? Se você falar diferente de Moisés e dos profetas, você entra numa confusão. E Jesus, sob, na boa malandragem, dá um jeito e nos ensinar a importância do amor, sem se desfazer da história judaico naquele instante, ainda não havia... Era o começo do cristianismo, né? Uhum. Pois é. Eu acho que ele vai, o que acho que dá para se pensar aí, né, desse ponto de vista que você colocou histórico, você tem uma pessoa que é muito sábia, que é clarividente, né, e naturalmente, como ele se põe a dialogar com as pessoas, né, as pessoas vão questionar, né, então, e você sabe, nem todo mundo busca a verdade. Aliás, é isso que Platão ensina na sua escola. Não é você entortar o discurso para vencer o adversário. É você buscar, junto com ele, a verdade. A verdade deveria estar acima das pessoas que dialogam, né? Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Então, as pessoas, às vezes, fazem questões, né? Eu não sei se você já interagiu como professor, provavelmente sim, né? Mas tem aluno que, né, mesmo em palestra, em universidades, né, tem alunos assistentes, ouvintes, que, ao invés de fazer uma pergunta,
ele faz uma provocação, né, para questionar o que está sendo dito, e muitas vezes sem condições de ter entendido o que foi dito. Eu penso que Jesus tirava de letra, né? Jesus tirava de letra, porque sabia o que estava propondo. E a resposta dele é curiosa, muito curiosa. Eu realmente tenho dificuldade de entender, né? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: essa tradução do Evangelho que você tem à mão, ela não está muito próxima do Evangelho grego, tá? Qual que é a tradução do Evangelho que você usa como referência, Tarquínio? Eu tenho uma aqui que é muito fiel, que é a do Júlio Abreu Filho, que saiu pela editora Pensamento. Mas a edição do Herculano, que eu acho que saiu por vocês também, aí, ela, se eu não me engano, é do Herculano. Ela é boa, mas veja, aqui não se trata só da tradução do francês, se trata do texto do Evangelho ser fiel. Eu tenho o texto grego comigo aqui. Então você percebe que, em alguns momentos, a pessoa que, como é que eu vou dizer, que pegou a parábola, ela trai um pouco as palavras com que foram escritas no texto. Tem de dizer isso, é um alerta, né? Claro. E agora tem o Júlio de Abreu, né? E, se eu não me engano, a tradução do Herculano também é boa, porque tem outras que pecam, né? Por exemplo, aquelas que são tradução do inglês, né? Você sabe que tem, né? O cara pega do francês, traduz para o inglês, e do inglês traduz para o português. Aí vai se perdendo. Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí o texto francês se perde, que dirá o resto, que é o texto bíblico, né? Sim. Então, mas, de toda forma, até a boa tradução, por exemplo, eu tenho aqui, eu adquiri recentemente, nós não vamos ficar nisso, eu sei, eu só vou fazer essa menção. Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, eu adquiri recentemente, e ela, por exemplo, comete uma traição também. Você vê que coisa? Comete uma traição também. E aí esse texto do Evangelho do Júlio, que eu falei, né? Ele é muito mais fiel. Olha, você vê que coisa? Do que a Bíblia de Jerusalém. Você acredita? Porque com o texto original, aqui eu percebo que, por exemplo, a palavra aqui, que se usa com todo o teu entendimento, que você leu, todo Sim. o teu entendimento, a tradução é a tradução da palavra dianoia, que mistura a palavra dia, que é através de, donus, entendimento. Mas na Bíblia de Jerusalém está em todo o seu espírito. E é lógico que a gente sabe por quê, né? Porque não vamos colocar entendimento aí. Não vamos colocar entendimento. Porque aí o caminho é outro, né? Mas, enfim, desculpa, isso é uma filigrana, né? É uma filigrana, mas é verdadeiro. Não é com todo espírito, não. É com toda dianoia, ou dianoia. E dianoia é entendimento, não é espírito. Sim. Isso também, de uma certa forma, né, Tarquínio, eu vejo com muita naturalidade tanto as falhas de tradução que se deram ou por um mau conhecimento, né, do tradutor, da língua que está sendo traduzida, né, ou por isso que você falou, às vezes passa do grego para o inglês, do inglês para o francês, do francês para o português, e aí as coisas vão se perdendo. A palavra saudades, isso é conhecido, todo mundo sabe, a palavra saudades, né, que é uma palavra que no português não encontra outro significado em outros tantos idiomas. Nós estamos falando de uma palavra, então imagina a quantidade enorme de palavras. Por isso a importância daquele sábio conselho evangélico que nosso Senhor nos deixou, né? A letra mata, o espírito vivifica. Então, sempre a gente levar para o tribunal da nossa consciência, né, e trabalhar nesse tribunal de que forma que a gente deve compreender
essas mensagens que vão nos chegando. Eu já falei isso aqui algumas vezes, Tarquínio, mas eu vou repetir, que sempre tem gente nova, né? Mas o professor Valdo Vieira, que foi companheiro de trabalho de Francisco Cândido Xavier, depois ele seguiu o caminho dele, criou outras duas correntes de pensamento espiritualista e de prática da comunhão com os espíritos, enfim. Mas eu nunca fui pessoalmente, mas já vi reportagem. Nós mesmos da TV Mundo fizemos uma ocasião, uma reportagem em uma dessas casas, e eu fiquei muito maravilhado com uma placa que tem lá na frente, né? Não acredite em nada do que você ver aqui. Ouvir aqui. Não acredite em nada do que você ouvir aqui. Eu acho isso extraordinário, né? Porque essa, no meu entendimento, é uma das propostas que os espíritos trazem para as nossas vidas, né? Que nós tenhamos capacidade de duvidar, e quem duvida procura, e quem procura encontra. Então, quando a gente vê um texto, e gente, olha, se a gente lê o Velho Testamento, está cheio de coisa ali que ou foi mal traduzida ou o médium foi muito ruim. Na verdade, é sempre o médium, né? Porque o tradutor não deixa de ser um médium entre dois idiomas, né? Ou mesmo o médium que captou ali, o profeta, né? Que médium e profeta é a mesma coisa, né? A mesma coisa nós vemos nos evangelhos, né? No Novo Testamento. A mesmíssima coisa nós vemos no Alcorão, né? E a gente vê muitas vezes as coisas que estão no Alcorão e fala, que absurdo. Vai ler a Bíblia e vai ver quanta coisa que tem ali e que, em primeira instância, nós precisamos realmente levar para um estudo mais profundo, porque não traz exatamente aquilo que a letra fala, mas aquilo que a visão do Espírito vivifica, né? Mas, de qualquer forma, sigamos adiante aqui agora com o item 2. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Esse é um trecho do evangelista Mateus, capítulo 7, item 12, e aí nesse mesmo item ele também nos traz: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Simples, né? É difícil aqui, né? Tanto que Mateus quanto Lucas nos trazem, não é que nós devemos nos preocupar em, por exemplo, colonizar a Marte, tudo isso é importante, evidente, ou aprender 15 idiomas, né? Não, a proposta aqui ela é bem simples, e se nós tivéssemos condições de seguir essa proposta, todo o resto ficava mais fácil, né? Você não acha? Opa, o Tarquínio caiu lá, ó. Acabei de derrubar meu celular aqui, ó. Ele caiu, mas ele está bem. Pois é, eu tenho muitas anotações aqui, sabe, sobre esse assunto, né? Porque, veja, desde que eu estudei, eu li todas as lições, né? Mas de cara eu lembrei de um trecho de um livro que você conhece, evidentemente eu sei que você conhece, do Fromm, né? Que é O Arte de Amar, né? Eu lembrei que eu tinha lido alguma coisa ali, me chamou muita atenção, e justamente ele diz assim, porque quando se fala de amar o próximo como a si mesmo, normalmente a metafísica envolvida nesta afirmativa é de que a pessoa que é egoísta é uma pessoa autocentrada e que ama a si mesma. Ele tem um auto-amor tão grande, ele tem uma paixão tão grande por si mesmo, que ele não consegue pensar nos outros, né? E pela primeira vez, isso há muitos anos atrás, né, eu li o seguinte, ele diz assim, ele fala assim, o egoísmo e o amor próprio não são idênticos. O egoísmo e o amor próprio não são idênticos. Ok? A pessoa egoísta não ama a si mesma demais, mas demasiado pouco. De fato, olha só, odeia-se. Só mais um
só mais um trechinho. Esta falta de afeição e cuidado por si mesma, que é apenas a expressão de sua falta de produtividade, deixa vazia e frustrada. Então, é o contrário do que a gente pensa. Não é o auto-amor uma relação conflitiva com os outros, no sentido da pessoa sempre colocar-se em primeiro lugar. É o contrário disso. É justamente o desamor por si mesmo. Né? Você sabe que é bom a gente sempre ir para o exemplo prático. Eu tive um amigo de infância, desde os 6 anos de idade, era um negro de quase 2 metros de altura, cuja mãe, ele já na altura dos seus 40 anos, cuja mãe lhe engraxava os sapatos. Ele era tão amado pela mãe, pela progenitora, que ele não via problema no mundo. Eu dizia a ele, querido, olha, toma cuidado ali. Não precisa. E eu aprendi a perceber, né? Aprendi a notar que quando uma pessoa é amada, incondicionalmente amada, ela aprende a amar a si mesma. Do contrário, é complicado. E quando a pessoa ama a si mesma, ela não vê maldade nenhuma. Ela tem uma relação com o outro, uma relação com os outros extremamente diferente da relação daquele que está sempre dando com uma mão e pedindo com a outra. Não sei o que você acha disso, mas claro, aliás, claro, né? Você é psicanalista, né? Essa é uma ideia bem psicanalista. Completamente. Quando Freud, principalmente, trata ali da primeira infância, da segunda infância, é muito claro a influência dos progenitores, do pai e da mãe. Você citou que essa criatura recebia um amor enorme dessa criatura, né? E nós precisamos também contextualizar aqui que amor nem sempre é passar a mão na cabeça, e amor nem sempre, aliás, não é passar a mão na cabeça e nem é criar um dependente, né? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando realmente do amor daquela criatura que se entrega e que faz um bom trabalho neste espírito que está recomeçando na sua existência. Sim, é nisso que se apoia boa parte, basicamente, né, a essência da psicanálise, assim como da psicologia, né, também se apoia nessa linha de pensamento, e hoje cada vez mais, principalmente com a psicologia positiva, né, que nos ensina que precisamos despertar o amor nas criaturas, o auto-amor, né, principalmente, para que as criaturas possam tirar o foco daquilo que as fazem sofrer, né, ao invés de ficar, ó céus, ó dia, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. Ao invés de ficar assim, naturalmente, ter um foco mais voltado para uma certa proatividade, né? Bom, vamos ler aqui algumas mensagens dos queridos amigos e irmãos que estão mandando mensagens para nós aqui no WhatsApp. A nossa querida Lúcia Vasconcelos está deixando o seu boa noite, como ela faz quase todos os dias, assim como a Socorro Linhares e a família. Seu Ivanir de Souza, de São José do Rio Preto, deixa boa noite a todos. Ângela Freitas, de Mundo Novo, na Bahia, Mundo Novo, melhor dizendo, na Bahia, também deixa boa noite e desejo um ótimo final de semana a todos. Nossa querida Lia Márcia de Araraquara, também sempre presente na nossa programação. E a Marina Pizzo fala aqui, boa noite, sou de Peruíbe e assisto todos os dias o Evangelho, pois me ajuda a cada dia essa nossa estadia nesse planeta de Nosso Senhor. Que coisa boa, Marina, nós ficamos muito felizes e muito gratos pela sua presença aqui digital no nosso programa. Helena Maria deixa seu boa noite. Hoje quero agradecer a vocês do Plantão do Evangelho no Lar. Ontem eu estava passando mal o dia todo. Depois de assistir vocês, não tive mais nada. Muito obrigado. Cidade de Sabará, Minas Gerais. Ou seja, Helena, você colocou a sua mente, o seu coração numa ótima frequência e aí a coisa ficou pacífica, né? Olha, meus irmãos, minhas irmãs, olha a importância do Evangelho no Lar. Então, você que não faça, vamos aí seguir o exemplo da nossa querida Helena Maria e vamos fazer o nosso Evangelho no Lar. Você vai ver como as coisas ficam mais gostosas em casa. Nosso querido amigo e irmão Wilson Rodrigues Júnior,
Ele que é um trabalhador de lá da cidade de Sorocaba, também deixa o seu abraço a todos. E, por fim, o nosso querido Igor de Juiz de Fora, que deixa também uma boa noite para Margarete, para mim, para o Tarquínio, para todos da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, e dizendo que está fazendo o culto no lar, lendo o Livro dos Espíritos. Estou fazendo o culto no lar, lendo o Livro dos Espíritos. A gente podia até dizer aqui, né, Tarquínio, heresia, fogueira agora, mas a doutrina dos Espíritos é uma doutrina de livre pensadores. Claro que o conjunto que é apresentado no Livro dos Espíritos é diferente. A proposta, eu diria assim, né? A proposta inicial, objetiva de o Evangelho segundo o Espiritismo é diferente da proposta de O Livro dos Espíritos. Mas se faz bem a ele, quem somos nós para dizer para ele fazer com outro livro, né, Tarquínio? Sim, sem dúvida. Eu não vejo está claro num estudo que o professor Herculano Pires fez há muitos anos atrás, e que coincide com a edição do Céu e Inferno, a edição verdadeira do Céu e Inferno, tem uma introdução muito parecida com essa que ele escreveu. Eu achei incrível isso. E ele diz o seguinte: o Livro dos Espíritos, ele tem uma estrutura a partir da qual se desenvolveram as outras obras. Então, é possível, num estudo profundo do Livro dos Espíritos, você localizar de onde saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, de onde saiu o Livro dos Médiuns, de onde saiu o livro Céu e Inferno, de onde saiu toda a obra. Então, o Espiritismo não gosta de espírito de sistema, que é diferente de ser um sistema de filosofia. O Espiritismo é um sistema filosófico. Portanto, ele é uma construtura de pensamento que dialoga com todas as obras. As obras dialogam entre si porque elas não se contradizem. Elas apenas, às vezes, desenvolvem princípios colocados no Livro dos Espíritos, que a gente sabe que foi a primeira obra, né? Então, é isso. O Livro dos Espíritos, ao Livro dos Espíritos, estão relacionados estruturalmente às outras obras. Todas elas estão relacionadas estruturalmente com o Livro dos Espíritos. Agora, daí como se fala bastante, né, Tarquínio, que é a pedra fundamental da doutrina dos Espíritos, né? Isso. Então, tem de ler, tem de estudar. Eu mesmo, preparando a minha... eu trouxe coisas do Obras Póstumas. Tem umas coisas lá no Obras Póstumas que são geniais, são muito boas, né? E então eu trouxe coisas de lá, e aí eu sempre percebo isso, que há um entrecruzamento das ideias, elas circulam livremente em todas as obras, né? Por exemplo, essa questão do amor a si mesmo, né? Amar aos outros como a gente ama a si mesmo, o Kardec vai dizer que isso passa pela fraternidade, né? O que é você pensar nos outros, não é? E vamos dizer assim, nessa medida do auto-amor. O que é isso, né? Isso é ser fraterno. E aí ele vai desenvolver todo um raciocínio extremamente interessante sobre isso, em Obras Póstumas, para dizer o seguinte: isso ele não diz, quem estou dizendo sou eu. A palavra fraternidade vem de irmão, quer dizer irmão. Então, como que é ver o outro como irmão? É ver o outro como igual. Então, tudo começa daí. Tudo começa daí. Se eu não consigo ver o outro como igual, então eu posso estar vendo... Estou falando como psicanalista. Existe a possibilidade de eu vê-lo como superior a mim, sem que ele seja. Mas o que é muito normal é as pessoas se acharem melhores do que as outras. E quando você faz isso, você está colocando o outro embaixo, você está colocando o outro para baixo. Portanto, você não está sendo fraterno, né? E então, o que diz é um pedacinho aqui do Obras Póstumas, se me permite. O orgulho quer sempre
o primeiro e quer dominar. Por isso, é o primeiro lugar, né? E quer dominar. Por isso, é o inimigo da igualdade. Olha só, já o egoísmo é o inimigo da fraternidade, porque representa, eu acho isso muito, eu ia falar do, que é isso, nós estamos no Evangelho, né? Mas eu falaria em casa, mas tudo bem, aqui eu não vou falar. Olha Eu só. falaria também, viu, Tarquínio? É que aqui, sei lá, né? Nós podemos ter gente muito tradicionalista e a gente vai chocar, né? Então, vamos ficar na nossa, né? Até porque, né, egoísmo... Tarquínio, perdão. as palavras, elas só agridem quando elas vêm acompanhadas da emoção de agressão, né? É lógico. Do desejo de agressão, né? É lógico, né? Só deixa eu terminar. Vai lá. Já o egoísmo é o inimigo da fraternidade. Olha só, porque representa a ausência de valores tais como benevolência, tolerância, indulgência, devotamento e abnegação. Então, eu percebo que Kardec define o egoísmo, a atitude egoísta, né, no sentido de uma forma de ausência, de falta, de não ser. O egoísmo é um jeito de não ser. Ausência, falta, privação. Ok? Então, veja, quando eu olho para o outro e o vejo como igual a mim, começou a fraternidade. Agora, isso pode ser analisado como na lição, na explicação dos espíritos, não é? Isso é analisado. Eu tenho uma frase que sempre me bateu muito forte, desde menino, que diz assim: a lei do amor está na lição aí. Substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Aí abre-se um campo imenso para se pensar essa questão da lei do amor, que, entenda-se bem, é a atitude fraterna dentro na existência, dentro da vida, como revolucionária. Porque só com esta atitude, não só minha, não só tua, mas de toda a humanidade, é que você vai ter justiça social. O problema da violência, só falo isso, o problema da violência é o problema da injustiça institucionalizada. Claro. Há injustiças. E é por isso que há violência. E a violência é o contrário da fraternidade, do amor, da confiança. Isso que eu li aqui, né? Benevolência, tolerância, indulgência, devotamento, são os nomes do amor. Mas não do amor, são os nomes do amor concreto na minha relação com o outro. E só isso muda. É o que o Kardec vai dizer. Ele não diz exatamente assim, mas ele vai dizer assim: não existe um mundo reformado sem pessoas reformadas. Não existe um mundo de paz onde as pessoas não são pacíficas. Caramba! O problema é de conversão das pessoas. Minha conversão, de todos nós. Eu não estou fora desse processo. Mas, olha, essa lição é fantástica. Fantástica. Ensina muito, né? Se você me permite, vai. Mas me dá mais 2 minutos. 2 minutos? 2. Vai lá. Hoje eu estava dirigindo um grupo de estudos, de leitura. É um texto em francês de um comentarista do autor sobre o qual eu mestrei e doutorei. No grupo, uma pessoa levantou uma questão. Olha só, o cara levantou uma questão e ele não foi muito objetivo. Outra pessoa que fazia parte do grupo acabou com o cara. Falou: olha, eu não sei porque você demora. Você falou que você ia fazer uma pergunta, você está demorando 2 horas para fazer. Foi extremamente grosso. Sabe o que a pessoa fez? Falou: não, então desculpa. E saiu do grupo. Então, veja, tanta agressividade, não é? Essa maneira
roupante como o cara entrou e falou tudo aquilo, eu fiquei pasmo. Eu tive de retomar a palavra, explicar, não sei o quê, o cara foi embora. Então, veja, ele pensou no outro, ele pensou, se fosse ele gostaria que agisse assim com ele. É disso que a gente tem de pensar. É isso que a gente tem de pensar. O cara pega, à noite, eu moro num bairro de periferia. Sabe o que os caras fazem à noite aqui? Eles pegam armário, eles pegam geladeira. Geladeira não, porque dá dinheiro. Eles pegam tudo que não presta e botam na porta da casa dos outros. Esse cara está pensando no outro como... Essa pessoa não se ama. Essa pessoa não se ama. Não está pensando ela vê em si a próprio, casa dos outros. Não é? Aliás, já tem trabalho que comprova, por exemplo, que boa parte das enchentes que se dão, por exemplo, aqui em São Paulo, né, já que estamos em São Paulo, se dão em função do lixo que é jogado e que tapa a entrada dos bueiros. E eu concordo em gênero, número e grau com você, Tarquínio, quando você diz que esse egoísmo é uma falta de amor por si próprio, né? Porque eu vejo muito isso, inclusive nós falamos isso aqui essa semana. No meu entendimento, esse grande conselho que Jesus nos deixa de amor, de perdão, de indulgência, de compreensão das dores humanas e das dificuldades das outras criaturas, né? Ele nada mais é do que a antecipação de um termo que está muito em voga hoje em dia, né? É um ato de extrema inteligência, a meu ver, que Jesus antecipou, network, né? Hoje em dia, nós inclusive falamos disso ontem, muito mais importante, às vezes, do que o seu currículo e da sua capacidade de operacionalizar uma profissão é o network que você tem. Então, muito provavelmente, bons empregos, tudo isso vem em cima da rede de relacionamento. Agora, quem é que faz rede de relacionamento boa? Sendo egoísta, querendo levar vantagens, sacaneando aos outros, passando a perna, não compreendendo, não se esforçando para se colocar no lugar do outro. Então, é um ato de inteligência. É Jesus ali falando assim, olha, não fiquem desempregados, tenham bons empregos, tenham uma boa saúde, né? Tenham amigos para que no momento que vocês não estejam precisando de uma mão amiga, essas mãos cheguem, né? O grande drama, Tarquínio, infelizmente nós já estamos aqui quase estourando o horário do programa, é que nós levamos esses termos, caridade, perdão, amor, como termos religiosos, né? E aí, cada um tem a sua religião e cada um vai ver de acordo com o seu prisma de religiosidade. Agora, se nós tivéssemos condições de apresentar Jesus não como um religioso, que afinal de contas, isso ele não foi, ele foi muitas coisas. Religioso ele não foi, porque religião significa religação, né? E Jesus falou, eu e o Pai somos um, ou seja, ele não se desliga, quem não se desliga não se religa, né? Então, naturalmente, ele não era um religioso, era um filósofo, era um cientista. Então, a filosofia, a ciência que o Cristo nos entrega é só o melhor caminho para o alcance da felicidade. E aí é que chega o amor, né, Tarquínio? Poxa vida, muito bem colocado. É isso mesmo. É o modo de vida excelente para se viver bem, para se viver em paz, não é? Agora, para isso acontecer, é preciso que o homem, primeira coisa que ele tem de fazer é voltar-se para si, né? Na filosofia antiga, fala-se cuidado de si. Esse autocuidado, talvez nós poderíamos considerar esse auto-amor, ele não gera egoísmo, ele gera a descoberta de si mesmo como parte do todo, como parte do todo. E quando eu me vejo como parte do todo, eu não jogo lixo na casa dos outros, na porta da casa dos outros, porque os outros são isso, essa atitude demonstra, essa atitude que a gente vê, demonstra alienação. As pessoas não estão cuidando bem de si mesmas. E, como consequência, tratam os seres humanos tal como elas mesmas se veem e se retratam para si mesmas, né?
Então, existe um trabalho a ser feito. Eu gostei quando você diz isso, quer dizer, essas palavras são palavras do amor, como, por exemplo, a paciência, que é algo que encarna-se na vida. Ela se encarna na vida. E quando está encarnada na vida, é amor. É amor. Eu tenho aqui minha sogra tem Alzheimer, já está meio, né? Então, e aí? Eu venho aqui falar do evangelho e maltrato a velhinha, tá certo? Então, eu preciso ter paciência com ela. E eu muitas vezes penso isso, falo, peraí, aonde é que o bicho está pegando? É aqui? Então é aqui primeiro. É aqui primeiro, né? E não vou dizer que tenho paciência o tempo todo, mas eu sei que normalmente é isso, viu? Isso aí eu falo para as pessoas que me ouvem, porque tem muita gente que acha o seguinte, olha, velho, olha a pedra do teu sapato, olha lá qual é a pedra. E aí você pega essa pedra e dá um jeito nela, porque esse é o trabalho. Mas eu quero pregar o evangelho. Meu velho, e pregar o evangelho nada. Abraça a tua dificuldade e aprende com ela. Isso é muito mais importante do que você... na minha casa só eu faço evangelho. É você que precisa, meu velho. Não é os outros que precisam de evangelho, não. Não é a sua família, não. É você. É por isso que você conheceu o evangelho e eles não estão nem aí. É você que precisa. Para de chorar. Para de ser um choraminga. E aí é o seguinte, o trabalho é o trabalho consigo mesmo. O trabalho é enfrentar-se e melhorar-se com paciência. Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito, que diz assim, abençoada seja a criatura que aprende a melhorar-se com paciência para que os outros vivam em paz. Você não se melhora, você às vezes é a pedra de sapato na vida alheia. Então, começa se trabalhando, e aí as coisas todas se encaixam. Do contrário, é só queixa, e não sai do lugar. Isso aí, e essa é a receita para chegar o mais rapidamente no paraíso. E a gente não precisa nem morrer para chegar no paraíso, porque o paraíso está aqui, né? Mas é isso aí. Meus irmãos, minhas irmãs, já estouramos o evangelho. O Rogério, a Fernanda e a Regina, pelo menos, já devem estar com bonequinhos de voodoo, meu e do Tarquinho, e com alfinete espetando, porque nós estamos chorando. Mas então vamos logo lá para a nossa prece final, a nossa vibração, a nossa prece final, convidando nossos irmãos, nossas irmãs, caso possam e caso queiram, a cerrar os seus olhos. E que nesse momento todos nós, irmanados uns com os outros, amparados pelos nossos irmãos da espiritualidade, que tanto carinho e apreço têm para conosco, irmãos queridos, e por amor do Pai, pelo apreço do nosso irmão, vem nos trazer o remédio na dose exata das nossas necessidades, mas principalmente o fluido de amor capaz de nos deixar mais tranquilos, mais fervorosos, mais perseverantes. Rogamos a estes trabalhadores do Cristo que nos auxiliem para que possamos encaminhar as melhores energias de paz e de luz para o nosso ambiente de trabalho, para que ali haja abundância e prosperidade com Jesus na geração de emprego e renda. Que possamos também envolver o nosso ambiente residencial com os melhores fluidos de paz, para que ali possamos exercitar a nossa capacidade de compreender, de evoluir, de calar, de crescer. Também podemos, nesse instante, nos lembrar daquela criatura que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Vamos envolvendo esta imagem deste irmão, desta irmã, com grande ternura e com grande apreço, na certeza de que os melhores recursos haverão de chegar a este coração, a esta mente. Rogamos também a espiritualidade amiga, que possa amparar os nossos irmãos e irmãs que retornam para a espiritualidade, para que tenham o quanto antes possível noção desta grande notícia que todos nós recebemos, de que após a vida
só há vida. E por fim, rogar o amparo e a proteção espiritual aos nossos amigos e irmãos que trabalham na área da saúde, para que possam continuar a entregar o excelente trabalho que estão entregando aos seus irmãos de caminhada nesse momento tão especial e de tanto aprendizado do planeta Terra. E assim, agradecemos ao Pão Evangélico e pedimos licença para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido Tarquínio, uma ótima noite, um bom final de semana para você, meu irmão. Você também. Espero que o pessoal não tenha pirado o cabeção, tá? Não piraram não. Aqui só tem gente de cabeça boa. Então é isso vamos aí. lá. Valeu. Fica com Deus aí. Amém. Você Paz pra também. você. Muita paz para você também. Muita paz a você, meu irmão, minha irmã. Um final de semana muitíssimo iluminado. Segunda-feira, às 18 horas, o Plantão do Evangelho está de volta. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.